Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E eu tô aqui hoje para responder para vocês a pergunta mais perguntada nos comentários, no Instagram, no WhatsApp, em todos os lugares que eu tenho contato com vocês. Vocês me perguntam muito se eu e meu marido pretendemos ter filho, já que nós somos cegos e moramos sozinhos. E eu tô aqui para responder isso para vocês e, claro, tirar outras dúvidas. Vamos lá? Então, gente, respondendo a pergunta mais perguntada de todos os tempos, sim, gente, sim, eu e meu marido pretendemos ter filhos. Quantos? Um só. Nós pretendemos ter um filho só e, se a situação permitir, a gente pretende adotar um mais pra frente. Situação financeira, né? Claro, permitir. Mas, sim, nós pretendemos ter um filho. E quando? Vocês já estão querendo saber demais. Brincadeira. Não, eu pretendo daqui a uns 2 anos. Eu gosto muito de anos pares, né? E assim, no momento a gente não tá sentindo falta. Até porque a gente tem, né, nossa gatinha que a gente dá muito amor. E a gente tá na nossa melhor fase enquanto casal. Mas a gente não tem sentido falta e desejo, assim, de ser pai agora. Mas eu sei que tem relógio biológico, não dá pra esperar muito, né? Então acredito que daqui uns 2 anos a gente deve estar aí aumentando a família. E eu sei que vocês vão me fazer a pergunta, a fatídica pergunta: Gesa, como que vocês vão fazer para terem filhos se vocês são cegos e moram sozinhos e não tem ninguém para ajudar? Sabendo que essa pergunta poderia vir na cabeça de vocês, eu já me adiantei. Eu pedi que vocês mandassem perguntas no Instagram, no Twitter e no WhatsApp sobre pais com deficiência, algumas curiosidades que vocês tivessem do dia a dia mesmo, como é que faz para cuidar, como é que é lidar com preconceito e tal. Então, vocês mandaram várias curiosidades que eu vou responder agora. Porém, antes de responder essas perguntas, eu queria dizer 3 coisas que vocês jamais devem falar para pais com deficiência, ok? Essa regrinha aqui, ó, é certinha para vocês não serem inconvenientes e terem muito bom senso, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, gente, jamais chegue para uma mãe com deficiência e pergunte: quem fez isso com você? Gente, isso é muito, muito desagradável, sério. Então, assim, primeiro que você não... Principalmente se você não tiver intimidade com a pessoa, você não deve perguntar esse tipo de coisa, ok? Se você tiver intimidade, obviamente você vai saber quem fez isso com ela, que na maioria dos casos é o parceiro dela, tá? E esse tipo de pergunta é um preconceito tão intenso que as pessoas realmente conseguem considerar que a pessoa até foi estuprada, mas não queria ter aquele filho, que não foi uma gravidez planejada. Teve vários casos de pessoas que receberam esse tipo de pergunta e ainda tinha junto assim: ai, quem te estuprou, essas coisas assim. Gente, pessoas com deficiência podem e querem ter filhos, constituir família, então jamais chegue com esse pré-julgamento achando que a pessoa, que aquela gravidez foi indesejada, e até porque se foi também não é muito da sua conta, então espera você ter intimidade para poder colher esse tipo de informação. Combinado? Segunda coisa que você não deve falar para pais com deficiência: quem cuida dele para você. Quando você fala isso, você já pressupõe que a pessoa não tem condições de cuidar do seu próprio filho. Isso também é um preconceito, é uma frase super preconceituosa. Então, não faça esse tipo de pergunta, não faça esse tipo de comentário. Segue a primeira regrinha que eu falei. Espera você ter intimidade. Se você não tiver a oportunidade de ter essa intimidade, pesquisa na internet, beleza? É melhor você perder a oportunidade de perguntar e não causar um constrangimento para você e para aquela pessoa, e depois, posteriormente, você pesquisa. Se você tem tanta curiosidade assim, pesquisa no Google, aí na internet tem vários casos de pais com deficiência que criam seus filhos sozinhos, que já saíram em reportagens aí conhecidas, então você não vai ter dificuldade de encontrar essa informação, tá bom? Mas não faça esse tipo de pergunta porque é muito preconceituosa. Terceira coisa, isso aqui não é uma pergunta, é um comentário que as pessoas fazem muito para as pessoas com deficiência. E inclusive é até engraçado porque fizeram isso com meu marido, e ele não é pai, mas ele estava levando a nossa gata para passear. E aí falaram pra ele assim: nossa, que legal que você tem essa gatinha que te ajuda. Gente, você imagina que perguntaram isso pra ele que tem um gato. Imagina pra pais com deficiência quanto que eles não devem ouvir. Ai, que bom que você tem esse filho pra te ajudar. Gente, ninguém faz filho pra ajudar. Primeiro que dá um trabalhão do caramba. Entendeu? Você acha que a gente vai fazer filho pensando em criar um ser humano pra nos servir? A gente quer ter filho porque a gente quer passar por essa experiência, a gente quer constituir família.
a gente quer dar o nosso amor, a gente quer passar por esse processo. Então não faça esse tipo de comentário, porque isso também é um comentário muito preconceituoso. A gente não tem filho para ajudar a gente. Pode ser que ele ajude, sim, pode ser que ele ajude, mas é a mesma ideia que você tem que uma pessoa com deficiência namora alguém que sem deficiência para ajudar, que é um outro pensamento super preconceituoso. Então bora lá que eu vou responder todas as perguntinhas de vocês aqui que chegaram pra mim. Foram várias, eu selecionei as mais perguntadas. Então você deve estar se perguntando aí como que eu, não sendo mãe, vou conseguir responder todas essas perguntas. Eu fiz uma pesquisazinha de campo antes de responder, claro, colhendo respostas de pais com deficiência que são mais próximos de mim, e eles me responderam. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que vocês me perguntaram, assim, foi como é que funciona a questão da ultrassom, né? A ultrassom que é uma coisa meio visual, como é que faz pra gente ter essa experiência, né? E existem sim alguns hospitais que possuem a impressora 3D que podem imprimir a ultrassom e os pais com deficiência visual conseguem tocar. Mas é uma coisa assim que é bem difícil de encontrar, são hospitais mais centrais, não é em toda a cidade que você encontra. Porém, gente, tem um momento ali do coraçãozinho, né, que é tão emocionante pra mãe, pro pai. Eu já assisti a ultrassom de amigas e eu chorei, imagina na minha. Então, você não curte a imagem, mas você curte ali o coraçãozinho, e depois alguém da sua confiança pode descrever pra você, e depois alguém da sua confiança pode descrever a sua ultrassom pra você. Segunda coisa que vocês me perguntaram, como é que funciona as atividades do dia a dia com o neném, trocar fralda, dar banho, amamentar, sem enxergar. Gente, vamos combinar que isso são coisas bem táteis, né? Você troca a fralda, você bota a mão, você sente. Então, assim, não tem muita dificuldade. Todas as pessoas que eu perguntei, fiz essa mesma pergunta, me falaram, olha, pra mim foi super tranquilo. Claro que cada um tem sua técnica. Por exemplo, teve gente que disse que prefere trocar o neném num trocador suspenso com aquelas abinhas mais altas por questão pro neném não virar. Mas teve gente que disse que preferia a cama por ter mais espaço, então isso varia muito, tá? Aqui, as respostas que eu tô dando, eu não tô dizendo que isso é uma regra, eu tô dizendo que foram experiências de pessoas que eu conheço, pra vocês terem a noção de que existe uma solução, beleza? Então vamos lá. Então vocês perguntaram sobre amamentação e banho. Gente, também são coisas muito táteis, vamos combinar. Você bota o neném no banho, você não larga o neném lá, você fica segurando. Teve gente que disse que usa a banheira com muita facilidade. E teve gente que falou que prefere o baldinho, né? Que na verdade nem é por causa da deficiência, mas por ser mais confortável pro neném, né? Menos assustador. Eu nem sabia disso, foi uma novidade pra mim. Eu nem sabia que tinha essa teoria aí do balde, muito interessante. Mas, eu fiz a pergunta e aprendi também. E também teve a questão da amamentação, né? Eu acho que toda mãe passa por um período de adaptação com a amamentação. Tem gente que é, tipo, muito rápido. Teve gente que falou, eu botei o bico do peito na boquinha do neném, o neném sugou e acabou, não teve dificuldade nenhuma. Mas teve gente que falou que teve dificuldade, sim, mas não pela cegueira, mas por causa realmente que é um processo difícil, nem todo mundo consegue, né? E aí, pra isso, essa mãe que disse que teve dificuldade, usou uma doula de amamentação, que existe também, não sabia que existia assim o máximo. Então é isso, bora. Terceira pergunta que vocês perguntaram pra mim, como que funciona quando o neném começa a engatinhar, como é que você percebe que o neném está comendo alguma coisa que não deveria ou subindo em algum lugar? Gente, essa resposta também foi bem unânime para todas as pessoas que eu perguntei, para todos os pais. É responsabilidade nossa, enquanto pai, deixar o ambiente seguro. Então, se você está em casa, é super tranquilo, porque você sabe o que tem de perigo na sua casa. Então, você consegue deixar aquele ambiente seguro para o neném sem que você precise ficar atrás dele o tempo inteiro, entendeu? E eu acredito que isso funciona também para pais sem deficiência. Entendeu? Você não vai ficar de olho no neném 24 horas. Você vai no banheiro, você vai fazer alguma coisa. Pode ser que o neném faça alguma besteira. Então cabe a você manter esse ambiente seguro para o neném, tá? Então funciona assim também para a pessoa que não enxerga. Claro que ela vai ter um cuidado redobrado, porque ela não vai estar olhando o tempo inteiro. Então funciona da mesma forma para pais com deficiência visual, gente. Ninguém vai ficar o tempo inteiro olhando. Cabe a você realmente manter o ambiente seguro. E isso é tão interessante, porque até pra minha gata, eu tento manter um ambiente seguro. Eu não deixo coisa que ela pode se machucar, que ela pode derrubar, quebrar. De vez em quando ela me dá uma trollada, mas assim, no geral, eu tento manter um ambiente seguro pra ela também. Então, por que eu não faria isso pra um filho, né? Se pra minha gata eu tenho esse cuidado. Outra coisa, a quarta pergunta que me perguntaram, como que é pra dar papinha se a criança fica se mexendo pra um lado, pro outro, nananana. Gente, também foi unânime. Coloca a criança na cadeira de alimentação, segura no queixinho e mira na boquinha. Não tem erro, tá? Também foi bem unânime essa resposta.
Ah, e essa pergunta, a quinta pergunta foi a mais perguntada e eu achei o máximo, porque também eu tinha essa dúvida, tá? Porque eu não sou mãe, mas me perguntaram como que é para auxiliar a criança com o dever de casa na escola, se tudo é impresso em letra normal e os deveres não vêm em braille, até porque a criança enxerga, a gente tá pressupondo que a criança enxerga, tá? Que é a maioria dos casos. Funciona da seguinte forma, todas as mães que eu perguntei, os pais, né, de modo geral que eu perguntei, me falaram a mesma coisa. O pai com deficiência visual, ele precisa ter uma boa comunicação com a escola e principalmente com o professor. Porque dessa forma, o professor consegue auxiliar o pai, tá? Ou seja, ele manda os deveres às vezes pelo WhatsApp, explica o que precisa e dessa forma o pai consegue auxiliar o filho, entendeu? Então assim, até os 4, 5 aninhos é a fase mais complicada porque vai precisar mais do auxílio da escola, do professor, para estar dando esse suporte para os pais, né? Mas depois disso a criança também vai lendo e você vai conseguindo ajudar. Mas é super tranquilo, todo mundo falou que consegue ter esse bom relacionamento com a escola, com o professor e consegue auxiliar a criança nesses deveres de casa. Quando tem alguma colagem, alguma coisa assim, aí a gente improvisa, aí a escola também entra com uma outra possibilidade, mas dá certo, tá? Todas as crianças, todos os pais que eu conversei, as crianças estão tudo estudando, tá todo mundo bem, então é um negócio que funciona. Sexta pergunta, em lugares muito cheios ou em festas de aniversários ou em lugares abertos, tipo um parque, como é que faz pra não se perder da criança? Bom, quando é neném é muito mais fácil, todas as mães me falaram a mesma coisa, é utilizar sling ou canguru. Eu não conheço nenhuma cega que use carrinho, tá? É uma coisa que foi unânime também, nenhuma pessoa que eu conversei, nenhum pai, nenhuma mãe, me relatou o uso de carrinho, até porque acho que é mais complicado, né? Carrinho fora de casa, tá, gente? Dentro de casa, super possível, mas fora de casa, todo mundo falou que só usa o sling mesmo com o neném, o sling ou o canguru. Agora, quando a criança tá um pouco maior, quando ela já tá andando, as respostas foram bem diversas. Algumas pessoas falaram que preferiam não sair, assim, quando a criança estivesse muito pequenininha, andando, mas ainda não falando, sabe? Essa fase que a criança ainda tá muito inocente, muito bobinha, preferiam não sair se não tivesse companhia. Alguns falaram que só iam em um ambiente que sabiam que era mais seguro. Também teve gente que me relatou que, por exemplo, em shopping, rodoviária, lugares públicos, que não é uma festa, um parquinho que você não tá parado, você tá andando com a criança. Algumas pessoas me relataram o uso, e eu não sei o nome, gente, daquilo. Eu chamo de coleirinha, que parece uma coleirinha, mas coleirinha para animal, né? Mas eu não sei o nome daquilo, não. O nome técnico. Mas muita gente me relatou que usa aquele tipo de coleirinha que você coloca na mochilinha da criança, porque aquilo ali é mais uma proteção. Porque criança, às vezes, dá um susto, né? Solta tua mão, corre e você não tem como correr atrás, no caso, a pessoa cega. Então, aquela coleirinha é mais uma segurança. Gente, desculpa, eu não sei. A pessoa me falou e eu esqueci o nome, então se desculpem aí, mas eu tô falando coleira, mas não é coleira, tá? Então, algumas pessoas me relataram o uso desse tipo de auxílio aí da coleirinha. Que é muito estranho falar coleira pra criança. Pra poder ter mais uma segurança. Mas agora também sobre festas, assim, de festa de aniversário. Uma coisa que muitas pessoas me relataram, gente, foi assim, que quando você vai pra festa de aniversário, a criança fica brincando. Então, obviamente, se ela precisar de você, ela vai chamar. Se acontecer alguma coisa, ela vai chorar e você vai até ela. E aí é um ponto que eu queria ressaltar. Muita gente falou pra mim, Geisa, aproveita a sua influência, aproveita o seu canal pra falar uma coisa muito importante que incomoda a muitos pais com deficiência. Não tente, na hora de ajudar, não tente tomar o lugar do pai. Entenda que a relação de confiança, a criança só tem com o pai. Você, quando ajuda, só está sendo o olho, no caso, ou o braço, se for uma pessoa sem os braços, ou a perna, se for uma pessoa sem perna. Você não é a mãe da criança, então não tente tomar o lugar da mãe. Eu sei que muita gente faz isso com a maior boa intenção do mundo. Mas sempre, por exemplo, quer ver um caso? Eu vou só te explicar um caso rapidinho. Se você vê uma criança chorando e você tenta pegar a criança, você tá tomando o lugar da mãe. Mas se você fala, olha, seu filho tá chorando, seu filho tá ali, seu filho caiu, e oferece a mãe cega pra levar ela até a criança, você tá sendo o olho, sabe? Então, tenha esse tipo de postura. Seja o olho, não queira ser a mãe, porque a criança pode se assustar e pode ser uma situação desagradável. A minha mãe mesmo tentou ajudar uma criança que estava sendo guiada pela mãe cega e a criança, ficou assustada, entendeu? Então, não tente ser a mãe da criança, ok? Combinado? Vamos lá, seguindo. Sétima pergunta. Muita gente perguntou também sobre engasgar. Como é que a gente percebe que o bebê tá ficando roxo, que o bebê tá engasgado?
Gente, a relação, principalmente da mãe, né, com o bebê, é uma relação que ninguém consegue explicar, na verdade, né? É uma relação é uma ligação inexplicável. Então, assim, quanto mais colo você der para o seu neném, mais você vai conhecer o corpinho, mais você vai conhecer o movimento, mais você vai conhecer a respiração. Então, se algo diferente acontecer, obviamente a gente vai perceber, tá? Essa também foi uma resposta bem unânime entre todas as mães com deficiência, tá? Elas falaram exatamente isso, que elas conseguem perceber qualquer alteração. É impressionante. Ainda tem um caso de uma pessoa que deixou o neném no berço, foi no banheiro, só que quando ela ia sair para ir no banheiro, ela sentiu alguma coisa de diferente. Quando ela voltou e botou a mão no neném, ela viu que o neném não estava respirando. E aí foi quando ela conseguiu correr e pedir ajuda. E óbvio, gente, se a gente perceber algo diferente, a gente vai pedir ajuda, entendeu? Então, dá pra perceber sim, principalmente com a mãe, que tem uma ligação muito forte. E por isso que pra qualquer mãe é importante dar muito colo na fase do colo. Mas pra mãe com deficiência visual, que precisa sentir muito o corpinho do neném, sentir muitos movimentos, ter uma ligação bem próxima, bem intensa, é mais importante ainda. Então, 8ª pergunta. As outras mães confiam de deixar os filhos brincarem na casa de pais com deficiência? Então, eu perguntei isso para 2 pessoas. Essas 2 pessoas me falaram que sim, tá? Que confiam sim, mas que não é uma coisa que acontece de cara. Mas eu acho que essa coisa não acontece de cara com qualquer pessoa. Ou você que é mãe deixa o seu filho com qualquer pai de amiguinho que ele conheceu, sei lá, ontem. Não, né? Acredito que não. Então, isso é uma coisa que requer um relacionamento, a pessoa conhecer os pais com deficiência e ver e perceber que eles têm capacidade sim. Cara, tem uma amiga nossa que ela levou 4, 5 crianças pro cinema, ela sozinha, entendeu? Ela cega, levou 4 ou 5 crianças pro cinema. Eu já saí com os meus sobrinhos também pro cinema, sozinha, super tranquilo. Então, assim, acontece, os pais confiam, mas não é de cara, é depois de perceber realmente que a pessoa dá conta, tá? Então, 9ª pergunta, sobre remédio. Me perguntaram isso e eu achei o máximo a pergunta porque eu também não sabia. Como eu falei, as minhas respostas estão sendo baseadas em entrevistas que eu fiz com pessoas próximas que têm filhos, pessoas cegas, né, próximas que têm filhos. Então, remédios. Gente, as caixinhas vocês sabem que tem braille, então quanto ao nome não tem problema. Agora, a medida, que foi a dúvida que me perguntaram muito, né? Pô, mas como é que é pra medir remédio? Muita gente falou sobre a seringa. Você marca a seringa com um durexzinho por fora, né? E você, quando você passa aquele... fugiu o nome. O palitinho lá, que sai da seringa. Você apertando, você consegue sentir onde o palitinho tá passando. E aí você para aonde chegar na marca que você fez no Durex. Não sei se vocês entenderam, não sei se ficou claro, mas resumindo, é adaptável, tá? E se você mora sozinho, quem faria essa marquinha pra você? Quando você vai na farmácia, só você pedir pro farmacêutico marcar o ml que o neném tem que tomar ali na seringa. Mas tem outras formas, também tem copinho, né, que você pode medir, e aí com o dedo você consegue perceber. Pra dar na boca do neném com a seringa é até mais fácil, né, porque dá pra você colocar em qualquer buraquinho e tal. Quando é muito neném, as minhas amigas relataram que botam no dedo assim, o neném vai sugando, chupando, se tiver dificuldade pra dar na boquinha. Se ele cuspir, né? Porque tem neném que cospe. Então bota o dedinho na boca do neném, vai jogando no dedo e o neném vai sugando e é maravilha, tomou o remédio. Beleza? Então é adaptável, tem vários métodos, mas o método que eu achei mais legal, mais interessante foi esse da seringa. 10ª pergunta, do que eu tenho mais medo, gente? Por incrível que pareça, não é do parto. Eu não tenho medo do parto, eu quero ter parto normal, se possível humanizado, mas também se tiver cesárea, tudo bem, mas assim, minha preferência é pelo parto normal. Mas o que eu tenho mais medo quando eu tiver um filho são das perguntas, com certeza, das perguntas um tanto quanto inconvenientes, que eu vou ter que ter paciência para responder. É claro que a resposta mental vai ser uma, e a resposta que eu vou dar para a pessoa vai ser outra, quando eu vou ser mal educada. Mas é muito difícil você lidar com essas perguntas inconvenientes. Na verdade, eu já lido com esse tipo de pergunta, né, todos os dias. Mas eu acho que quando eu tiver filho, a curiosidade vai ser tão grande que as pessoas não vão se aguentar. E vão acabar fazendo esse tipo de pergunta inconveniente. Então eu tenho bastante medo desse tipo de comentário e pergunta. Ah, e claro, também eu tenho medo do julgamento das pessoas, isso é fato também, né? O que as pessoas vão pensar, se elas vão achar que eu fui estuprada ou que foi uma coisa que aconteceu sem eu querer, aquela coisa que a gente já falou lá atrás.
Outro medo que eu tenho também é de acontecer qualquer coisa com o meu neném ou com a minha criança, que acontece com qualquer criança, tá? Tipo, o filho da minha irmã esses dias caiu, bateu a cara na porta do guarda-roupa, ficou roxo, ficou horroroso, entendeu? Mas coisa que acontece com qualquer criança, eu tenho medo de acontecer comigo e as pessoas acharem que é por causa da minha cegueira. Então eu tenho medo desse tipo de julgamento, tá? Assim, vocês perguntaram os medos, né? Eu tô falando o que passa pela minha cabeça. E a última coisa que eu tenho medo é medo dos meus filhos sofrerem algum tipo de preconceito ou de comentários maldosos por terem pais cegos. E sim, se os meus filhos enxergarem, eles vão perceber os olhares na rua, eles vão perceber que tem algo diferente. Mas as crianças se adaptam, gente. Não é assim, a criança... Os filhos de pais com deficiência, principalmente os pais cegos, que é de quem eu tô falando aqui nesse momento, da situação que eu tô falando nesse momento, eles se adaptam. E não é porque eles vão sofrer mais por terem pais cegos, não, eles vão se adaptar, eles vão estimular, às vezes, capacidades que outras crianças não estimulam. Por exemplo, uma criança estava brincando de cabra cega com outra, aí, brincando de cabra cega, filha de uma amiga minha, tá? Filha de uma amiga minha com deficiência. Brincando de cabra cega. E ele estava encontrando a criança muito rápido, o amiguinho muito rápido. Aí a mãe, esperta, falou, filho, por que você está encontrando o seu amiguinho muito rápido? Você tá vendo? Você tá enganando ele? Você não tá com o olho fechado? Ele falou, não, mamãe, eu tô. Mas ele tá com um tic-tac no bolso e eu tô seguindo o som. Então, assim, a criança, ou seja, ele enxerga, ele estimulou uma capacidade que é muito atribuída às pessoas cegas, né, da boa audição. Então, a criança, realmente não sofre, ela só é estimulada de forma diferente, né, a lidar com os pais com deficiência, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês ficaram com mais dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer uma parte 2. Eu sei que esse vídeo ficou enorme, mas era muita pergunta, eu ainda selecionei 10, tá? Porque tinham muitas outras perguntas. Então se ficou alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários que eu respondo numa parte 2 pra vocês, tá bom? Pausa para a descrição, a gente está no ambiente do quarto, com um quadro de flamingos atrás, o G, as notas musicais, o piano à minha esquerda, e eu estou usando uma camisa rosa e estou com um batom fúcsia de cabelo solto partido pro lado, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixem muitos joinhas, comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma notificação. Até o próximo vídeo, tchau!